Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, a gente vai ler dos versos de 1 a 10. Todo mundo achou aí? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Só para vocês entenderem um pouquinho de como que essa igreja ela nasceu. Ela foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. Ela era formada por judeus, por gentios, uma comunidade bem plural, e até mais gentios do que judeus, eram maioria na congregação. E ela nasceu num breve contato de Paulo com algumas pessoas em Tessalônica, numa sinagoga, como era hábito dele. Ele frequentou a sinagoga durante 3 sábados. Mas ele fez isso e debaixo de perseguição, porque algumas pessoas, vocês já estiveram diante de pessoas assim, provavelmente, pessoas que acolhem de boa vontade aquilo que você está dizendo e pessoas que colocam faca entre os dentes diante do que você está dizendo, cerram os punhos, né? Algumas pessoas, elas estão, é impressionante, de guardas baixas. Sabe aquela coisa do lutador, né? Das artes marciais aí? Sérgio pode me ajudar. O cara está ali vulnerável, de guarda baixa, esperando ser impactado, esperando ser que se aplique um golpe nele, né? Então, diante do evangelho, de guarda baixa, é sempre bom, porque você vai ser impactado pela graça de Deus, pelo poder de Deus. Bem como, uma vez que você cerra os punhos e ergue a sua guarda, você se torna, sabe, mais relutante. Mas o fato é que, num breve período, a palavra de Deus foi anunciada, pregada e impactou aquela gente. Pessoas começaram a se converter. Pessoas começaram a experimentar transformação. E pessoas passaram uma vez que estão experimentando essas transformações, se tornarem agentes de transformação naquela cidade, indo até outras pessoas, ou a partir daquilo que as outras pessoas observavam na vida dessas pessoas que conheciam a Jesus, experimentavam Jesus, ficavam impactadas, a ponto do apóstolo Paulo falar, não era nem necessário falar nada mais a respeito de vocês, porque quem via ficava abismado do que Deus estava fazendo entre vocês, em vocês e a partir de vocês. Então vamos lá, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1. Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês em seu favor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro.
também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem Ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir. Esse texto, ele é, assim, na minha perspectiva, eu gosto muito, como foi citado aqui, dias maus, alguns dias são maus, mas como dizem por aí, para todos esses dias sempre existe Deus. Eu sempre gosto de estar diante de textos como esses, porque eles alimentam, trazem esperança. Como eu disse, essa é uma igreja jovem. Às vezes a gente acha que para fazer alguma coisa para Deus precisa de muito tempo, precisa ter uma experiência, um lastro muito grande. Essas coisas contam. É bem verdade que elas agregam muito à nossa vida. Se você estiver diante de pessoas experientes, precisando de conselho, você tem quem use da sabedoria do alto para aconselhar. Se você estiver diante de pessoas com mais experiência, que têm um ouvido aguçado para te ouvir, para acolher a sua dor, a sua fala e te aconselhar, ou às vezes só ouvir, nem dizer nada, isso é muito bom. Mas não precisa e nem é assim todo o tempo. O que acontece aqui é um fenômeno que ocorre nessa igreja. É uma igreja jovem, mas é uma igreja pujante. É uma igreja com força. É uma igreja que, quando se olha para ela, o que se constata é que o que está acontecendo ali é resultado do poder de Deus. É resultado de uma igreja que funciona verdadeiramente para a glória de Deus. E aí, nessa manhã, eu queria, como eu fiz a pergunta, como é que eu sei que eu pertenço a uma igreja verdadeira? Ou, como eu sei, para isso ficar muito mais próximo de mim, mais palpável às minhas mãos, como é que eu sei que eu sou essa igreja verdadeira? A Bíblia responde. E aí, nessa manhã, eu queria ver com vocês alguns sinais que definem que essa igreja é verdadeira e que podem também apontar, funcionar como farol para a nossa vida, como referência para a nossa vida, para que a gente, quem sabe, se livre de enganos. Eu sou de uma igreja verdadeira, ou sou eu uma igreja verdadeira por causa disso ou daquilo outro, e que não é condizente com a palavra de Deus. Está cheio disso por aí, principalmente no nosso Brasil. O que tem de gente falando em nome de Deus, mas que certamente ouviria da boca do próprio Senhor algo do tipo, nunca vos conheci, é uma enormidade. Mas a Bíblia serve como esse parâmetro para dizer, como é que você pode ouvir da boca dele, eu conheço vocês, o contrário, né? Ao invés de ouvir, nunca vos conheci, como é que ele pode? Vocês são meus discípulos, vocês são meus seguidores. Vocês pertencem a uma comunidade que se esforçam para ser uma comunidade sadia, com suas sombras, com suas luzes, com seus problemas, com suas dúvidas, com seus questionamentos, com suas perseguições, que é o que está acontecendo aqui. O fato é que Deus age com poder e graça no meio daquelas pessoas, e Paulo, ele vai apresentar alguns elementos que são bases, são referências, sinalizam que uma igreja é de fato uma igreja genuína, verdadeira. Por exemplo, Paulo vai, no versículo 4, apresentar esse argumento de que a igreja de Cristo, o que sinaliza que uma igreja é verdadeira de fato, é que essa igreja é escolhida pelo próprio Deus. Não sou eu que me faço igreja, não sou eu que me torno igreja, isso falando naturalmente, humanamente falando. Ninguém aqui está aqui porque simplesmente é fruto do desejo do seu coração. Ou ainda que a gente possa, como disse o Sérgio lá atrás, né, a gente usa metáforas para ilustrar situações apenas para fim ilustrativo, né, como a ideia de entrar e sair da presença de Deus. Ninguém sai da presença de Deus. É um jeito da gente afirmar uma coisa mas não é assim. Bem como você não é igreja porque você aceitou Jesus simplesmente, embora isso seja verdade, mas porque Ele te recebeu primeiro. E olha aí o que diz o verso 4. Sabemos, irmãos, que Deus
os ama e os escolheu. Então, o resultado do meu amor por Jesus, a consequência, eu digo que amo Jesus, eu digo que eu aceitei Jesus, é antes de tudo resultado de uma escolha dele primeiro. Ele te amou primeiro, ele te escolheu, ele te separou. Tem gente que usa uma doutrina chamada doutrina da eleição, e tem muita gente que fica se degladiando, brigando por causa disso. Como é que você pode dizer que é um escolhido de Deus? Eu posso porque Deus me escolheu. Ele próprio testifica isso pelo seu Espírito em meu coração. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu. Então, se você hoje pertence a uma comunidade, faz parte de uma comunidade de fé, se você hoje congrega, se você hoje é parte de um todo chamado Igreja de Jesus, que está espalhada por todo mundo, isso é resultado do amor dele e de uma escolha que nasce antes no coração dele. Isso é maravilhoso, porque isso traz para a gente, como disse, algumas vezes essa doutrina é mal utilizada, isso gera soberba no coração das pessoas. Eu sou um eleito de Deus. Isso tem que gerar um constrangimento e um abatimento, sabe, no espírito. Eu não mereço nada da parte de Deus, mas Deus me amou, e Deus me escolheu, e Deus me chamou para fazer parte da sua família, da sua igreja. Então Paulo diz, olhando para a vida de vocês, sabemos, irmãos, que vocês são parte de um plano muito antigo, de um plano eterno, de algo que nasceu no coração de Deus. E ouvir isso, gente, tem que ser consolador. Às vezes a gente anda errante, se não trilhando os caminhos, não colocando o pé literalmente na trilha errada, mas às vezes você não está botando ali naquele momento os pés no caminho errado, mas a cabeça está funcionando de forma equivocada. E aí quando a gente é lembrado disso, eu sou alguém que recebeu a graça de Deus, fui escolhido por Deus para ser, para pertencer, para fazer parte de uma comunidade, para viver como um discípulo de Jesus, para caminhar ao lado de Jesus. Então, isso é algo muito comum nos escritos de Paulo, e ele está dizendo aqui, vocês são resultado de uma escolha antes de vocês nascerem, antes de haver mundo. Sabemos que Deus os ama e os escolheu. E por quê? Pois quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito lhes deu plena certeza. Então, de novo, se esse é um dos sinais de uma igreja genuína, verdadeira, a certeza de que Deus me chamou, ou, na verdade, melhor dizendo, tendo essa ideia de que Deus me chamou, por outro lado, eu preciso ter no coração essa certeza. E essa certeza, diz o apóstolo Paulo, que é o próprio Espírito quem coloca em nosso coração. É o Espírito Santo que lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. Então, eu e você somos escolhidos por Deus, sofremos o impacto do poder de Deus para o nosso bem. O Espírito de Deus testifica isso em nosso coração, de que nós nascemos, nós existimos, nós estamos aqui nesse dia, nós estamos caminhando por aí pregando o Evangelho, antes de tudo como um ato eletivo de Deus. Você é alguém escolhido por Deus. E isso ajuda você a vencer os dias maus, as suas tentações, as suas dificuldades. Todo mundo aqui já deve ter passado pelo perrengue de olhar e falar, pô, não é possível, não é possível.
não vejo sentido nisso. Está mergulhado numa situação e diz, não é possível que eu como igreja fui chamado para viver isso. Lembra, Paulo prega o evangelho debaixo de perseguição, só que o que vai se tornar a mola propulsora do apóstolo Paulo não são as dificuldades, mas aquele que é poderoso para, mesmo diante das dificuldades, ver os sinais da graça e do poder de Deus, fazer com que os olhos de Paulo percebam isso. E isso torna o apóstolo Paulo, então, faz com que o apóstolo Paulo se torne incentivador de outros, enquanto ele mesmo é incentivado. O que está acontecendo no meio de vocês é resultado de uma escolha divina. Então você não é fruto do acaso. Você não é resultado do acaso. Você não é resultado de uma força, alguma coisa impessoal. O texto fala de uma pessoa que lhe traz essa convicção, o Espírito Santo. Nós sabemos que vocês são amados e escolhidos, porque uma vez que apresentamos a boa nova para vocês, e vocês experimentaram libertação, e vocês experimentaram um novo olhar, experimentaram com um coração agora sensível, movido pelo próprio Espírito, que trouxe essa convicção ao coração de cada um de vocês. Vocês são, sim, resultado da escolha de Deus. Isso, gente, precisa inundar o nosso coração, encher a nossa vida de alegria. Isso precisa trazer satisfação, aquela satisfação de você olhar e falar assim, caramba, por que eu não fui abortado? Por que eu existo? Se livrar de culpas, deixar as correntes para trás, aquelas coisas que prendem a gente. Nós somos resultados do amor de Deus e de uma escolha divina, antes do nosso nascimento. É o mesmo apóstolo Paulo que vai dizer, vocês foram chamados por Deus, escolhidos por Deus, antes da fundação do mundo, vocês não existiam. Mas o amor de Deus por vocês já estava. E hoje, então, uma vez que nós tomamos conhecimento disso, isso está claro, ou está ficando cada vez mais claro, isso tem que trazer, não aquela empolgação temporária, mas servir como combustível, graça, combustível da graça, para que a gente anuncie isso para a gente o tempo todo e seja capaz de, pela graça de Deus e o poder de Deus, anunciar isso para outras pessoas também. Porque é isso também que a eleição, a escolha de Deus, ela não te coloca numa posição simplesmente para que você desfrute dessa verdade. Paulo vai dizer que um dos sinais, por isso que quando a gente fala a igreja é verdadeira, por quê? Ela é genuína por quê? Porque ela é escolhida por Deus, mas também porque como resultado dessa escolha, naquele lugar, aquelas pessoas, onde quer que elas estejam, a fé dessas pessoas é operosa, funciona. As pessoas trabalham arduamente, não para se fadigarem simplesmente pelas coisas, sabe, para receber o tapinha nas costas, coisa que qualquer lugar dá, em qualquer lugar se encontra, não, mas para glorificar a Deus. E ele vai dizer, aí a partir do versículo de número 7, vocês se tornaram um exemplo para todos os irmãos na Macedônia e também na Caia. Verso 8, porque depois que vocês receberam a palavra de Deus, depois que vocês foram impactados com o poder de Deus, depois que seus olhos abriram para Deus, depois que seus corações se sensibilizaram para o Criador, agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte. Ou seja, nós somos uma igreja, ou a igreja pode ser definida como uma igreja genuína, verdadeira, tem sinais de que ela é verdadeira, porque ela é escolhida por Deus, mas essa escolha, ela acontece com propósito. É uma escolha para que se renda frutos para a glória de Deus. É uma escolha para que as pessoas, ao baterem os olhos num grupo de pessoas,
ou serem tocadas por esse grupo de pessoas, se sentirem atraídas por essas pessoas. Por quê? Porque elas, na verdade, não se contentam em ter esse tesouro para si. Olha o que o apóstolo Paulo diz: agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado. Aí quando a gente pensa, não, Deus me escolheu, não sou fruto do acaso, sou fruto do amor de Deus. Agora, por quê e para quê? Para isso, para que você possa ser alguém que vá semear esse amor de Deus. Ou pegando um gancho de novo naquilo que foi dito lá atrás, para que você seja alguém que perdoe, seja um modelo de alguém que perdoa, seja um pacificador, seja alguém que anuncia a libertação. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até para além da Macedônia, pois sua fé se tornou conhecida. Aí vem o exercício que eu quero sugerir para a gente aqui. Quando a gente olha do ponto de vista macro, e nós pertencemos a esse movimento chamado evangélico dos nossos dias, qual deve ser a nossa preocupação, segundo o que está escrito aqui? Nós precisamos ter um compromisso, antes de tudo, com o anúncio da palavra. O que nós temos que espalhar é a boa notícia de que Jesus, que um dia disse para mim, eu te amo e eu te escolhi, essa notícia pode ser proclamada para outros, e está à disposição de outros, e pode ser recebida por outros, e por meio de quem? Daqueles que são escolhidos com esse propósito. A igreja tem um papel, ela não pode se perder, ela não pode se desvencilhar desse propósito real, nobre, que é amar Jesus. E amar Jesus significa viver como alguém que ama outros, e que se compromete com outros, e que tem uma boa notícia para outros. Aí Paulo está dizendo, vocês se tornaram modelo. É impressionante o que dizem a respeito de vocês. Ninguém precisa mencionar nada, ninguém precisa lembrar de nada, ninguém precisa. Quando estamos diante de algumas pessoas, a notícia que chega é essa: olha, aquela igreja, ela de fato está vivendo para a glória de Deus. Ela vive para a glória de Deus, ela é escolhida, ela é selada com o Espírito Santo, ela é batizada com o Espírito Santo, mas não para andar com o dedo em riste na cara de ninguém. Vocês conhecem pessoas assim, crentes? Eu sou eleito de Deus, para a glória de Deus. Mas é uma fala infrutífera. Quem está com o dedo em riste aqui, não é o apóstolo Paulo ou os irmãos de Tessalônica, é o contrário. São pessoas que não suportam ouvir, elas se colocam como perseguidores. Igreja não é chamada para perseguir ninguém. A igreja é chamada para anunciar o amor, a paz, a graça, o perdão. Isso está acontecendo aqui. Nem precisamos, finalzinho do verso 8. Nem precisamos sequer mencionar nada a respeito de vocês. Os outros falam. Ou o que vocês estão fazendo, fala. E o resultado disso é que outras pessoas tomam conhecimento desse Deus gracioso que vocês anunciam. Então ela é escolhida, mas essa escolha tem uma razão de ser. Não é para pertencer a um grupo religioso, ou um clube evangélico, ou simplesmente para a gente assinar revistas evangélicas. Pertencer a coisas que parece coisa boba, mas é isso que define muita gente. Pertencer a um lugar, pertencer a um clube,
E isso então faz com que as pessoas se auto-identifiquem ali como sendo igreja. Cuidado, cuidado. Você é escolhido por Deus com um propósito claro para anunciar o amor de Deus, para falar do amor de Deus. Amor esse que o apóstolo Paulo também vai apresentar como sendo uma qualidade distintiva, a maior, a mais elevada para uma igreja eleita. Ela ama. Quem é resultado, ela é resultado do amor de Deus, e nós, como sendo resultado desse amor, nós precisamos aprender a amar. Nós precisamos servir os outros por amor. Nós precisamos se colocar diante dos outros por amor, não por conforto. Eu sei que isso é muito difícil, às vezes, a gente viver de maneira plena, mas é fato que a gente gosta de andar com freio de mão puxado. É fato que a gente deseja fazer simplesmente o que é mais conveniente e fácil. Dá trabalho cuidar de pessoas. Dá vontade de desistir das pessoas. Dá vontade. E eu não estou falando que você está falando isso, você está querendo desistir, olhando aqui, desistir de alguém. Não, é porque isso é da nossa natureza. A gente se decepciona. A gente diz, olha, investir tempo, investir recurso, investir dinheiro. E tudo que eu recebi foi ingratidão. E tudo que eu recebi foi simplesmente, nem um obrigado eu recebo. E essas coisas às vezes se tornam matéria-prima para a gente funcionar por conta de um olhar equivocado sobre o modo como eu e você devemos funcionar. É no amor de Jesus. E de maneira mais contundente, é como Jesus, é amar como Jesus. Quem ama, ou quem é amado por Deus, precisa, de novo, dar trabalho, mas se lançar nos braços desse Deus que ama e deixar Deus te usar para que você leve desse amor para outros. E aí, quem sabe, ouvir algo do tipo daquilo que Paulo está constatando e ouviu. Nós nem precisamos mencionar nada a respeito de vocês. Por quê? Lá existem pessoas que amam. Lá existem pessoas que têm uma fé operosa. Lá existem pessoas que se importam. Lá existem pessoas que falham. Lá existem pessoas que se deprimem. Lá existem pessoas que contraem vírus. Lá existem pessoas que têm câncer. Lá existem pessoas que têm suas debilidades. Mas lá existem pessoas escolhidas por Deus. E no meio dessas circunstâncias todas, das provações, das dificuldades que podem existir, o amor de Deus vai sendo revelado. O poder de Deus vai sendo alcançando vidas, vai transformando vidas como resultado desse amor. E o que nos cabe, o que nos resta diante disso? Como uma igreja, uma vez que desejamos ser uma igreja genuína, verdadeira, é amar como Jesus. E ele continua, vocês se converteram, as pessoas têm comentado como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Não se serve ao Deus vivo e verdadeiro só com aquela ideia de não mais venerar uma imagem, de não mais, deixar de adorar. Não é. É amando. É amando. É amando. É assim que a gente se converte ao Deus vivo e verdadeiro. Enquanto, verso 10, vocês esperam a vinda do Senhor Jesus. Como é que a gente deve aguardar o retorno do Senhor Jesus? Como uma igreja escolhida, genuína e verdadeira. Amando. Se colocando à disposição do outro. Estendendo a mão na direção do outro. Mesmo quando isso pode acontecer, estender as mãos e, como dizem por aí, você ficar no vácuo.
Mas é assim. É assim que a gente vai sinalizar para os outros os sinais que estavam presentes na vida de Jesus. E assim a gente vai sendo modelado por Jesus, ao mesmo tempo que vamos nos tornando modelos um para o outro, dentro da comunidade ou para fora da comunidade. Então nessa manhã eu queria perguntar para você, e você vai responder aí no seu coração, tá bom? Não é prova oral, meu tempo tinha ditado, né? Não é prova oral, mas responda no seu coração. Veja se parte do desgaste que você tanto enfrenta, dessa luta existencial, em parte isso não é resultado de uma má compreensão do que é ser igreja. Porque às vezes as pessoas querem ser a igreja da performance, a igreja que apresenta resultados, a igreja que, como eu ouvi certa vez, uma coisa tão triste, mas assim é tão repetida, da pressão do, ei, quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Nenhuma. Ele ganha todas. É Ele quem faz tudo. Agora, Ele faz tudo isso através da nossa vida, para a glória dEle. Uma vez que nos tornamos frutíferos. Então olhe para a sua vida hoje também, e olhe para esse texto que diz, você é alguém amado por Deus, chamado por Deus, eleito por Deus, escolhido por Deus, mas veja com muita atenção, com muito cuidado e com muito temor, se em suas vidas existem sinais que apontam para esse propósito, porque do contrário, você precisa dizer para o Senhor, Senhor, me ajuda, porque se eu existo em Ti, eu preciso existir para a Tua glória. Sinais do Senhor precisam estar presentes em minha vida, porque do contrário, eu posso pertencer a um grupo, a um lugar, ter uma Bíblia, cantar uns cânticos, enfim, mas vai ser só isso. Agora, uma vez que você compreende isso, aí o que o apóstolo Paulo vai dizer é que não é nem necessário que você diga alguma coisa, outros dirão, porque é genuíno, porque é verdadeiro, porque é impactante, porque é palpável, porque está sendo sinalizado, está tudo muito claro. Então uma igreja genuína é escolhida por Deus, chamada por Deus, para funcionar para a glória de Deus, e a sua maior qualidade é ter, a partir da sua própria vida, você distribuindo, falando, anunciando, levando esse amor que você hoje é alvo dele. Deus ama você e escolheu você para que você funcione para a glória dele. Se você não está funcionando para a glória dele, não é para você entrar em desespero, mas é para você questionar que tipo de verdade é essa que você anuncia e diz que acredita. Porque uma vez que funcionamos para a glória de Deus, o amor de Deus se torna evidente em nossa existência, e outros também acabam percebendo isso e se sentindo atraídos por isso. Amém?